Bangkok. Meia-noite. As luzes vermelhas da cidade pareciam piscar diretamente para mim, como se estivessem me chamando. Eu estava ali, sozinho, num país estranho, cheio de vontades escondidas que nem eu mesmo tinha coragem de admitir. Mas naquela noite, alguma coisa mudou. Algo em mim dizia que eu ia cruzar uma linha da qual não teria mais volta. Um amigo do hotel tinha comentado sobre um lugar diferente, uma casa de massagens que não era como as outras. Só lá de bois, mano. Mas é surreal. Vai lá com a mente aberta. Aquilo ficou ecoando na minha cabeça. Eu sempre fui curioso, sempre gostei de experimentar o que ninguém tem coragem. E a verdade? Eu estava cansado da mesmice. Eu queria algo que me virasse do avesso. Peguei um táxi, dei o nome do local e fui. O motorista só sorriu. Aquele sorriso de quem sabe exatamente o que vai acontecer, mas não diz uma palavra. Quando cheguei, parecia uma casa comum, discreta. Mas por dentro, era outro universo. O cheiro doce no ar, a música baixa, e elas, ou melhor, eles, lindos demais para serem reais. A dúvida já era prazer antes mesmo de eu tirar os sapatos. Você pode até achar que sabe o que rola nesses lugares. Mas deixa eu te falar, o que aconteceu lá dentro foi além de qualquer fantasia. Foi estranho, foi quente, foi humano. E até hoje, quando lembro daquela noite, eu me arrepio inteiro. Não é o tipo de coisa que se esquece. E talvez você nem esteja preparado para ouvir tudo. Mas se chegou até aqui, é porque sua curiosidade queima igual a minha. Então senta aí, coloca o fone, e vem comigo. Eu vou te contar tudo. Ou quase tudo. A verdade é que eu não fui para a Tailândia em busca de paz ou espiritualidade. Eu fui fugindo. De um casamento morno, de uma rotina sufocante, de um eu que já não me fazia sentido. Precisava respirar outros ares, sentir outro tipo de calor, aquele que vem de dentro, que começa como vontade e termina em pele arrepiada. No primeiro dia em Bangkok, tentei fingir que era só turismo. Fiz os passeios, comi algo estranho na rua, sorri para os motoristas de tuk-tuk como se eu estivesse de férias. Mas no fundo, meu corpo inteiro vibrava por algo que eu ainda não tinha coragem de procurar. Algo que estava ali, nas entrelinhas da cidade, escondido entre os becos iluminados por neon. Numa dessas noites, andando sem rumo, fui parar em uma rua que parecia ter saído de um filme proibido. Risadas sensuais, música envolvente, perfumes que deixavam um rastro no ar, e olhares. Muitos olhares. Mas não qualquer olhar. Eram olhares que te despem, que enxergam sua carência. Me senti exposto. E, ao mesmo tempo, desejado como nunca. Parei num bar de esquina só para observar. Vi casais improváveis, beijos longos entre desconhecidos, e corpos que se moviam como se estivessem dançando só para mim. A Tailândia não era só um país. Era um convite. Um sussurro no ouvido dizendo, se entrega. E eu estava pronto para isso. Ou pelo menos achava que estava. Naquela noite, deitado na cama do hotel, senti um vazio maior do que qualquer prazer superficial podia preencher. Era como se eu estivesse à beira de algo grandioso, algo que podia me transformar. E foi nesse exato ponto da minha fragilidade que tomei a decisão, eu ia entrar naquele lugar que meu amigo comentou. Não como turista, mas como alguém que queria se encontrar no meio do pecado. A rua onde ficava tal casa de massagem não era como as outras. Não tinha aquela gritaria de bares turísticos nem as dançarinas nas portas. Era mais discreta, mas o ar ali era diferente, carregado de intenções. Um segurança tailandês me cumprimentou com um gesto e abriu uma cortina vermelha pesada. Entrei. O mundo mudou. A iluminação era baixa, tons de âmbar que faziam tudo parecer mais quente. O cheiro era adocicado, uma mistura de incenso e perfume importado. E então vi elas. Ou melhor, eles.
Mas a mente não queria fazer essa distinção. Eram lindas. Rosto perfeito, pele impecável, curvas provocantes. Eu me senti intimidado e atraído ao mesmo tempo. Era um paradoxo que me deixava tonto. Uma delas veio até mim. Longos cabelos pretos, olhos puxados que sorriam mesmo sem se mexer, corpo de revista. Se apresentou com um nome impossível de repetir, então só disse: "Me chama de Mai." Ela me guiou por um corredor decorado com tecidos orientais, sorrisos silenciosos e espelhos nas laterais. Meu coração batia tão forte que eu mal ouvia a música ambiente. Entramos num quarto com ar-condicionado frio demais pro calor que subia em mim. Ela tirou meus sapatos, me pediu para deitar. Começou a massagear meus ombros e disse em inglês macio: "Relax. I'll take care of you." Os dedos dela deslizavam como se conhecessem meus pensamentos. E a cada toque, minha resistência se derretia como vela. Eu já não sabia mais onde terminava a curiosidade e começava a entrega. Aquilo não era uma massagem. Era um ritual. Um jogo. Um convite que ela fazia com o corpo, os olhos e os gestos. E eu? Eu não recusei. Pelo contrário. Estava ali, nu por fora e por dentro. Mai começou a explorar meu corpo como se fosse um mapa antigo que ela conhecia bem. A temperatura da sala não combinava com a da minha pele. Cada toque parecia acender um ponto que eu nem sabia que existia. Os dedos dela deslizavam com precisão. E quando eu achei que era só prazer físico, ela me surpreendeu. Ela começou a sussurrar palavras em tailandês enquanto acariciava meu pescoço com os lábios. Era uma melodia desconhecida, quase hipnótica. Me perdi no som, no cheiro dela, no ritmo da respiração. O tempo parou. E quando os olhos dela encontraram os meus, foi como se ela dissesse: "Você ainda não viu nada." A primeira transa foi intensa, silenciosa e molhada. Não havia vulgaridade. Era arte. Eu senti algo entre prazer e vertigem. Quando terminou, ela me abraçou como se me conhecesse de outra vida. Me olhou com um carinho estranho e me perguntou: "Você sabe o que eu sou?" Eu não respondi. E ela sorriu. Um sorriso que parecia esconder um segredo profundo. Foi aí que a confusão começou. Eu sabia onde estava. Sabia o que estava fazendo. Mas o que eu sentia era diferente. Não era só tesão. Era alguma coisa misturada com admiração, com desejo de repetir, de conhecer mais, de ficar. A mente dizia uma coisa, mas o corpo pedia mais. Na volta pro hotel, caminhei como quem tinha acabado de cruzar uma fronteira. Algo em mim tinha mudado. E eu sabia que aquela noite não seria a última. Porque o que começou como uma curiosidade, agora era um vício nascendo. Voltei no dia seguinte. E no outro. E no outro. Mai me recebia sempre com o mesmo olhar indecifrável. Às vezes com um beijo demorado. Outras com mordidas discretas no meu ombro enquanto sussurrava: "Hoje você vai me implorar." E eu implorava. De joelhos, de olhos fechados, de alma entregue. Ela começou a me mostrar um mundo que eu nunca tinha sequer imaginado. Jogos sensuais, massagens com olhos quentes, vendas, gemidos contidos, brinquedos escondidos em gavetas douradas. Era uma experiência nova a cada visita. Eu não fazia mais turismo. Eu vivia ali, preso entre o quarto dela e o meu desejo. Comecei a perder o controle. Já não comia direito, não atendia ligações. O tempo só fazia sentido quando eu estava com ela. E mesmo quando não estava, o cheiro dela estava no meu corpo, na minha mente. Meu corpo vibrava de saudade. Era prazer demais para alguém que só queria fugir da rotina. Às vezes, ela trazia outra pessoa. Outra Lady, como ela chamava. Às vezes eram dois. E eu deixava acontecer. Porque não era mais sobre moral ou razão. Era sobre sentir, sobre se entregar,
sobre perder completamente a noção do que é certo ou errado. Eu estava quebrando limites que nem sabia que tinha. E mesmo depois das noites mais selvagens, eu acordava com o peito apertado. Como se cada orgasmo deixasse um vazio maior que o anterior. Algo ali não estava certo. Mas era bom demais para parar. Na quinta noite, Mai me esperou vestida apenas com uma seda vermelha translúcida. Havia pétalas no chão, luz baixa, e uma música lenta com gemidos quase imperceptíveis misturados. Ela me mandou ajoelhar. Obedeci sem pensar. Eu não era mais um homem. Era um corpo pronto para ser usado, moldado, explorado. Ela me vendou. E, dessa vez, não estávamos sozinhos. Senti outras mãos, outras bocas. Os sons se multiplicaram. A respiração dela se misturava com a de alguém que eu não via, mas sentia. Cada toque era uma pergunta. Cada beijo, uma resposta. Naquele quarto, naquela noite, o que existia era pura entrega. O tempo não existia mais. Podia ter sido 1 hora ou 3. Eu gemia, tremia, pedia, agradecia. Era como se eu tivesse sido transportado para outra dimensão, onde só existia o agora e o prazer. Eu fui longe demais. Mas não queria voltar. Não queria pensar. Pensar doía mais do que sentir. Quando tudo acabou, eu estava deitado no chão. Suado, exausto, satisfeito e vazio. Mai me abraçou e sussurrou no meu ouvido: "Você é meu agora." E eu, apenas concordei. Com um sorriso triste, com os olhos molhados. Sim. Eu era dela. Mesmo sem saber o que isso significava. Naquela madrugada, dormi no quarto dela pela primeira vez. E enquanto ela dormia como um anjo ao meu lado, eu olhava para o teto escuro e pensava: o que eu estou fazendo comigo? Mas era tarde demais. Eu já tinha me perdido completamente. Os dias passaram. E, por fora, tudo parecia igual. Eu ia à casa de Mai, me entregava, provava de todos os sabores e sensações que ela oferecia. Mas por dentro, algo começava a mudar. Eu acordava no meio da noite com a sensação de estar sozinho, mesmo com o corpo dela colado no meu. Comecei a perceber que, apesar da intensidade, não havia profundidade. Os olhares eram lindos, mas não diziam nada. Os beijos eram quentes, mas não curavam. As carícias eram perfeitas, mas não me preenchiam. Era como se o prazer tivesse se tornado rotina. E rotina era exatamente o que eu tinha tentado fugir. Um dia acordei e ela não estava no quarto. Saí pelado, andei pelos corredores até a sala. Ela estava com outro cliente. O mesmo sorriso, o mesmo toque. Me senti ridículo. Como se tudo o que vivemos tivesse sido uma peça, um serviço. E talvez tenha sido. Talvez eu só tenha sido mais um. Voltei pro hotel sem dizer nada. Me tranquei no quarto, liguei o ar no máximo, tomei banho gelado. Mas o que queimava não era o corpo. Era a alma. Eu tinha ido até o fundo do poço do prazer, e agora encontrava o fundo da solidão. A mesma intensidade que me encantou, agora me esmagava. Foi ali, naquele silêncio gelado, que percebi: eu não queria mais só sentir. Eu queria significado. Mas como buscar isso num lugar feito para esquecer? Voltei à casa de Mai dias depois, decidido a encerrar aquilo. Mas naquele dia, algo estava diferente. Ela não estava lá. Quem me atendeu foi outra Lady, com um rosto marcante e olhos que pareciam enxergar minhas dores. O nome dela era Lin, e quando me olhou, eu senti uma coisa que não sentia há dias: verdade. Lin não tentou me seduzir logo de cara. Me ofereceu chá, sentou do meu lado, encostou a perna na minha. Começamos a conversar. E quando ela tocou meu rosto, foi leve, sem intenção. Apenas afeto. Pela primeira vez, alguém ali não queria meu corpo. Queria me ouvir.
Queria saber meu nome completo. A conexão foi inesperada. Acabamos indo para um quarto, mas tudo foi diferente. Os beijos foram lentos. O toque, cuidadoso. Ela sussurrava em inglês coisas que me desmontavam. Você é mais do que dor, você merece mais do que prazer. Eu chorei. Pela primeira vez, no meio do prazer, eu chorei. E ela não se assustou. Me abraçou, me beijou na testa, segurou minha mão enquanto eu tremia. Foi sexo, sim. Mas foi também cura. Foi um abraço na minha solidão. Foi uma pausa no inferno da luxúria. E quando terminou, ela ficou ali, me olhando como se dissesse, agora você pode começar de novo. Aquela noite não foi a mais selvagem. Foi a mais verdadeira. E por isso, foi a mais perigosa. Porque ela me mostrou que, por trás de cada fantasia, existe um ser humano querendo ser amado. Voltei no dia seguinte. Não queria mais Mai. Não queria mais o teatro. Eu queria Lin. O toque dela ainda vibrava na minha pele. Mas, quando cheguei, ela não estava lá. Esperei por horas, tomando chá amargo e recusando outros convites. Quando finalmente apareceu, ela parecia surpresa, mas feliz. E eu senti um alívio que doeu. Conversamos por horas. Rimos. E depois nos beijamos. Mas dessa vez não fomos direto para a cama. Fomos para a varanda do segundo andar, de onde dava para ver as luzes da cidade. Ficamos abraçados, olhando em silêncio. Era tão simples. E, ainda assim, tão profundo. Pela primeira vez, não era sobre corpos. Era sobre presença. Naquela noite, fizemos amor. Não transamos. Fizemos amor. Foi diferente em cada detalhe. Eu não queria pressa. Não queria técnicas. Queria ela. E ela me deu tudo, sem pedir nada em troca. Quando terminamos, ela encostou a cabeça no meu peito e sussurrou, você me olha como ninguém aqui olha. Ali nasceu um dilema. Como seguir em frente sabendo que aquilo era uma profissão para ela? Como confiar que os sentimentos eram reais? E se ela estivesse apenas representando de novo? Eu queria acreditar. Mas o medo me puxava de volta. E mesmo com o corpo colado ao dela, minha cabeça já estava em conflito. Mas uma coisa era certa, eu não conseguia mais pensar na Tailândia como apenas uma fuga. Porque agora, meu coração estava preso lá. Nos dias seguintes, tentei manter o equilíbrio. Dividia meu tempo entre Lin e a tentativa de entender o que eu estava sentindo. Comecei a fazer perguntas, a querer saber da vida dela fora daquele quarto. E cada resposta que ela dava era uma mistura de verdade, mistério e proteção. Ela não se abria completamente. Mas também não me afastava. Até que um dia, no meio de uma conversa, ela confessou, você não foi só mais um para mim. E depois ficou em silêncio. Aquela frase ecoou na minha cabeça por dias. Será que era real? Ou era o que ela dizia para todos que se apaixonavam por ela? O prazer tinha virado sentimento, mas o sentimento vinha cheio de dúvidas. Decidi arriscar. Propus sair com ela fora daquele lugar. Um passeio simples. Ela hesitou, mas topou. Fomos ao templo, depois comemos num restaurante escondido num beco. Rimos como dois adolescentes. Ela era diferente ali fora. Mais solta, mais tímida, mais verdadeira. E eu? Eu tava caindo. Sem paraquedas. Na volta, ela me olhou com os olhos cheios de lágrimas e disse, você sabe que eu não posso te prometer nada, né? Eu balancei a cabeça. E naquele instante, eu entendi. Ela vivia num mundo onde o prazer era ferramenta, mas também escudo. Ela me queria. Mas não podia me ter do jeito que eu queria ser tido. Nos beijamos forte naquela noite. E choramos juntos. Foi ali que eu percebi,
O prazer pode ser um portal, mas nem sempre leva para o lugar que a gente espera. Meu voo estava marcado. Voltar para o meu país depois de tudo aquilo parecia uma piada de mau gosto. Como viver uma vida normal depois de viver tudo aquilo? Como olhar para alguém nos olhos, sabendo que ali em Bangkok alguém tinha olhado minha alma sem medo? Na última noite, fui me despedir de Lin. Ela estava diferente. Triste, mas firme. Me abraçou por longos minutos. Fizemos amor mais uma vez. Não como quem se consome, mas como quem se despede. E naquele quarto pequeno, com a luz do abajur tremendo, eu deixei uma parte de mim. E levei uma dela comigo. No aeroporto, segurei o choro até o último segundo. Mas quando o avião decolou, desabei. Não era só saudade. Era transformação. Eu não era mais o mesmo homem que chegou na Tailândia buscando fuga. Agora eu era um homem que tinha encontrado um pedaço de verdade no lugar mais improvável possível, entre o prazer, a dor e o toque de alguém que vive para dar, mas raramente recebe. Voltei, mas a Tailândia nunca saiu de mim. Até hoje, às vezes, sonho com aquele quarto, com o cheiro dela, com o toque que não era só físico, era alma. E quando acordo, não sei se sorrio ou se choro. Só sei que vivi algo que poucos têm coragem de viver. E queimar por dentro, às vezes, é melhor do que nunca ter sentido nada. E se um dia eu voltar, não vai ser para repetir. Vai ser para lembrar. E para agradecer por tudo que aquela mulher, aquele país e aquela história me ensinaram. Se essa história te fez sentir alguma coisa, compartilha com quem entenderia. E se você já viveu algo intenso, algo que te virou do avesso numa viagem, conta nos comentários. Te garanto que aqui ninguém vai julgar. Se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho, porque ainda tem muita história quente, intensa e inesquecível para te contar. A gente se vê no próximo vídeo.